Vamos ler agora a Santa Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 20 do capítulo 20 de Mateus, versículo 22, diz assim: E Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram assim. O cálice, mas não saiu o cálice era cruz, né? Então, e no capítulo 23 diz assim: De fato, bebereis meu cálice, quando, porém, ao sentarmos na minha direita ou na minha esquerda, isto não depende de mim, vê-lo, conceder dele esses lugares, aquele aos quais meu Pai os reservou. E no versículo 24 diz assim: Aos 10 e outros que eu vinha ouvido todas as nossas indignidades contra os dois irmãos, e Jesus disse no versículo 25: Jesus, porém, os chamou-lhe disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam, que os grandes e os governam com autoridade. E no versículo 26 diz assim: Não seja assim entre vós. Todos aqueles que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. É para ser humilde, para a pessoa ser um servo de Deus, para poder agradar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele falava para os discípulos dele, mas fala para nós também. E no versículo 27 ele diz assim: O que quiseres tornar-se entre vós a primeiro, se faça vosso escravo. E no versículo 28 diz assim: Como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. E no versículo 20, no versículo 29 diz assim: Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguia. E no versículo 30 diz assim: Dois cegos sentados na beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Ele viram aquela multidão passando, vendo o que era, e foi gritar, porque sabia que o Filho de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, curava eles, né? E no versículo 31 diz assim: E multidão, porém, os repreendia para que se calasse, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, Filho de Davi, tende piedade de nós, que eram os dois discípulos. E no versículo 32, ele diz assim: E Jesus parou, chamou-o e perguntou-lhe: O que queres que eu vos faça? E eles disseram assim: Senhor, que nossos olhos se abram. E ele disse assim, no versículo 34 diz assim: Jesus encheu de compaixão, tocou-lhe os olhos, instantaneamente recobriram-se a vista e passaram-se a segui-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele cura por todas as vezes que eles precisam dele, né?
21. Agora o capítulo 21. E no capítulo 21 do versículo 1 diz assim: aproximaram-se de Jerusalém quando chegaram a Betefage, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 aos seus discípulos, pediu para eles, dizendo-lhe: ide andai de frente na aldeia, de frente encontrar logo um jumentinho amarrado com ela, seus jumentinhos. Desamarra-lo e trazei-lo. E no versículo 33 diz assim: se alguém vos disser qual coisa, respondei-lhe: o Senhor necessita dele, que ele sem demora os devolve. E nosso Senhor Jesus Cristo vai entrar em cima da jumentinha, né, em Jerusalém, para ter o domingo de Ramos, né, que é a ida dele para Jerusalém, para ele saber quem que ele era, né. E no versículo 4 diz assim: e assim neste acontecimento compreendesse o oráculo dos profetas. E no versículo 5 diz assim: dizei aos filhos dos Sião, eis que teu rei vem a ti cheio de doçuras, montado numa jumentinha, com juntamente o filho dos que levam e julgam. E no versículo 6 diz assim: os discípulos foram exatamente fazer a ordem que Jesus falou, né? E no capítulo 7 diz assim: trouxeram-se juntamente o jumentinho, cobriram-los com seus mantos e fizeram-no montar. E Jesus montou na jumentinha, né? E no capítulo 21 do versículo 8 diz assim: então as multidões estendiam as mantas pelo caminho, cortavam ramos das árvores e espalhavam pelas estradas. Tão alegre ele estava dentro de nosso Senhor Jesus Cristo, estava vindo montado no jumentinho, cumprindo a profecia, né? E então aquela multidão que parecia que seguia, chamava: Hosana, Hosana, filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas mais alto do céu. Eles estavam louvando a Deus, né? E no capítulo 21 do versículo 10 diz assim: quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade e perguntaram: quem é este? Esses homens da lei perguntou. E no versículo 11 diz assim: e a multidão respondeu: Jesus é o profeta de Nazaré da Galileia. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou na cidade, mas agora ele vai entrar no seu coração, que é esse ano que vai começar agora, não começando hoje. Ele está dentro do teu coração para poder glorificar você e para deixar você sempre mais feliz e mais amando nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ama muito vocês. Amém. E ama eu também e a todos. Amém.